Opa! Opa! Vai ficar salvo no drive de quem, será? Depois a gente descobre. Acho que é de quem criou a sala, se pá. De qualquer forma, tá no meu, qualquer coisa. Eu mando. Vai lá, Beleza, boy. galera. Só pra saber aí, manda no chat aí quem já mexeu com alguma coisa, ou quem não mexeu também pode mandar que não mexeu com nada de web. Beleza. É uma aula pra nada mesmo, calma, não é pra nada, é pra quem não sabe nada. Então, antes de qualquer coisa, como criar um arquivo HTML? Pode ser simples, mas vamos aqui deixar claro. É um arquivo de texto normal, só que com fim HTML, é só isso. Beleza? Então, aqui, trocar, ele já cria, ele abre direto no meu browser. Aqui está vazio, então não vai abrir nada. Esqueci se não estão vendo assim na tela. Ele abre direto no browser. Aqui, ó. Está vazio, não vai aparecer nada. Agora, eu vou abrir ele com o VS Code. A gente vai usar o VS Code aqui, tá? Para fazer tudo. É esse aqui que eu criei agora. E, bom, aí agora é importante explicar o que é o HTML. O HTML não é uma linguagem de programação. Ele é uma linguagem de marcação. Então, assim, você não tem funções nele. Você tem tags que demarcam cada parte do seu... a gente pode chamar até de código, mas que demarcam uma parte do seu código. Mas não é realmente um programa em si. Então, é tipo um texto, só que com umas marcações. Exatamente, uma linguagem de marcação. Então, para iniciar... um exemplo bom aqui para... Claro, manda aí. É tipo Word. Bem parecido até. Em questão de indentação, essas coisas. Isso, exatamente. Bom, aí aqui, para criar o HTML, a gente começa com uma tag HTML. É a tag de por fora. Ele é o nosso documento. Aqui o VS Code ele já tem a opção HTML5, que ele já coloca um conjunto de tags principais. Eu vou explicar mais ou menos o que é cada uma delas. O head, a HTML, que é o documento que vai por fora, a tag que vai por fora sempre do nosso documento, HTML. O head, que é onde ficam todas as informações sobre o nosso documento. Então, por exemplo, que tipo de caractere ele usa, o TF8, o título do nosso documento. Então, se a gente ver aqui, está documento agora, quando eu iniciar um negócio, ele abriu aqui, fica pra gente aqui escrito documento, que é exatamente o título. Não é algo que está exatamente na nossa página, mas são coisas que dizem para o nosso navegador informações do próprio documento. Beleza? Então, esse negócio do TF8 que eu falei, você pode também colocar aqui os suas estilizações. Porque no HTML você pode fazer várias estilizações também, usando o CSS, que a gente vai aprender aqui também. Beleza, então aqui o head é para coisas sobre documentação, sobre documento. Quando o Google, por exemplo, vai fazer a indexação do seu site, as principais coisas que ele olha é essas tags meta, que informam ele. Então, por exemplo, quando a gente pesquisa alguma coisa no Google, qualquer coisa, Google. Ó, aparece aqui esse nome e aparece uma descrição. Essas duas coisas, tanto o nome quanto a descrição, o nome vai ser o título. E a descrição tem uma tag, eu não me lembro exatamente qual que é, mas é uma tagzinha de meta também, que você coloca e é a descrição que o site pega. É exatamente essa. Então, é por isso que é tão importante essa parte, para indexação e esse tipo de coisa. Pronto. Depois do head, a gente tem o body. O body é onde todo o nosso documento vai ficar. A gente sempre vai colocar ele dentro do body, vai conter todas as nossas outras tags. É literalmente o corpo do código, né? Então, essa é a principal função. Esse é o body. Bom, aí tem
o negócio, o HTML, como é uma linguagem de marcação, a coisa mais importante dele é que não existem grandes mudanças entre as tags. Até existem. Ele trabalha com um sistema de tags. Então, por exemplo, tem a tag div, tem que abrir e fechar. Tem a tag, é uma divisãozinha, é um container básico. Tem a tag A, por exemplo, que é para eu fazer um hiperlink, então a pessoa clica e vai para um outro link. Então, posso dar aqui. Para você passar esse link, você passa colocando o href, que é o atributo do link. E aí eu passo google.com aqui, e eu vou escrever um textinho aqui qualquer. Quando eu clicar no meu... Cadê o... Quando eu clicar no... Caramba, está sumido. Não é aqui? Ah, é aqui. É aqui. Não, eu perdi. Vou abrir de novo. Vou... Tá aqui. Vai abrir. Calma. Pronto. Aqui, ó. Ele aparece com um linkzinho com o que eu escrevi e ele vai me levar pro... aqui no caso tem que colocar... Ele me levou para uma outra parte da minha página. Essa aqui é a minha página que eu estou rodando. Ele me levou pro /Google. Só que no caso não tem. Aí tem que colocar o http //. Aí assim ele já deve levar para o Google mesmo. Tá uma coisa errada, gente. Deixa eu recarregar aqui. Pronto. Bom, aí já leva direto para o Google. Então, isso são tags, cada uma tem meio que uma funcionalidade diferente, mas se você ver, a estilização delas é mais ou menos bem parecida. É realmente bem parecida. Quando eu vou abrir aqui... Não, eu vou manter aberto. A única diferença entre elas é que uma está com azulzinho e a outra não. E isso a gente pode mudar usando o CSS. Então, o que importa nas tags não é como elas aparecem para a gente, é o significado delas. O HTML é uma linguagem de semântica. Então, cada coisa tem um significado por trás. Então, um botão é um botão. Você pode fazer uma tag A parecer um botão, por exemplo. Mas ele não tem o significado de botão. Bom, acho que as principais tags aqui, para ver essa diferença, é o H1, o H2, todos os Hs, na verdade. Tem H1, H2, H3, acho que vai até o 5 ou 6. Eles colocam pra gente um texto. Então, 1, 2, 3. Vamos ver a diferença. Olha como ficou aqui. 1 ficou grandão, o 2 ficou menor e o 3 ficou ainda menor. Então, para que serve as tags H1, H2, H3? Eles servem para a gente aumentar o tamanho? Não serve para a gente controlar o tamanho da nossa fonte. Eles servem ele mostra para o nosso site o que é mais importante. A representação simples no HTML é o tamanho. Mas eu posso ir lá no CSS e mudar esse tamanho. Eu posso vir aqui... Para todas as tags, eu posso aplicar uma tag style de estilização. Então, eu vou mudar o tamanho dessa aqui. A gente vai ver isso depois. Eu vou aumentar ela do 2. Aqui. Agora, H2 ficou maior do que H1. Mas isso não tira o peso que o H1 tem no nosso site. Talvez na parte visual tira. A gente não vê isso. Mas quando um crawler for passar pelo nosso site, quando o Google for passar o bot para fazer a indexação, eles vão analisar esse tipo de coisa também. H1, é esse tipo de coisa que é semântico. Até outra coisa, quando uma pessoa cega vai usar, eles não usam
um leitor normal de sites. Eles usam um interpretador de HTML. Porque o HTML tem muitas tags que podem estilizar, mas eles têm um significado. Então tem o I para italic, que vai deixar o negócio em italic e em letra itálica, que a gente usa para algumas coisas. E aí ele vai mostrar para a pessoa cega, ele vai falar que está em itálico. Então, essa que é a importância. É muito grande, ele é uma linguagem semântica. Agora, vocês entenderam isso, guys? Não entendeu? Manda aí no chat. Sim, sim. Beleza. Eu entendi sim, mano. É legal pensar na acessibilidade que o HTML fornece, né? Sim, exatamente. É muito importante. E ele, se você for ver nas boas páginas, todas as páginas você consegue navegar com o tab também. Grande parte delas. Só usando o tab, porque tem gente que não consegue usar mouse. Então é algo importante, todos os botões e tags as, tem uma tag que é button, e tem as tags as, todas elas dá para você andar pelo tab. Então também tem essa parte de acessibilidade para quem não consegue usar o mouse. Então é muito legal. Bom, agora eu vou mostrar um pouco de quais tags tem, tá? E explicar um pouco o que cada uma. Mas a gente não vai adentrar nisso tanto porque é meio que você pesquisar. É bom você saber que elas existem, mas como você vai usar elas, você vai pegando no dia a dia, treinando e fazendo códigozinho. Então, aqui, as mais importantes é o H1 e os Hs. Então, por exemplo, o H1 vai servir o título da página, você vai colocar lá. O H2 vai ser uma subparte da página. O H3 vai ser, por exemplo, uma subparte da parte do H2, entendeu? Para mostrar essa hierarquia. Um outro que a gente tem, eu vou colocar aqui de lado e deixar rodar aqui. Deixar rodando aqui do ladinho para ficar mais fácil. Já que a gente está colocando pouca coisa. Tá, agora tem a tag A, que como eu mostrei, ela vai ter uma referência. Se clicar aqui não vai acontecer nada, porque não tem nada para fazer. Tem a tag spam, que é para você colocar um pequeno espaço de texto, ou para você também serve para você poder diferenciar coisas dentro de um texto. Então, por exemplo, tem o P, que é meio que um parágrafo. Então, normalmente você coloca uma grande parte de uma explicação ou coisa assim. E eu quero dar ênfase numa partezinha, visualmente falando. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar um spam. Caramba. E depois estilizar esse spam para só mudar exatamente essa palavra que eu quero. Então, serve para essas coisas, serve para textos pequenininhos também, o spam serve. Tem, se eu não me engano, a B, que ela vai... Deixa eu colocar alguma coisa no spam. Tem a tag B também, que ela é o bold. Só um segundo. Pronto. O B, ele é o bold, então ele deixa em negrito o seu texto. Então aqui, ó, ficou em negrito certinho. Esse tá em negrito aqui é como eu falei do negócio do itálico. Por exemplo, um cego ele avisaria, sabe, que tá em negrito. Tem strong também, se eu não me engano, quando esse interpretador vai passar, ele também deixa tá em negrito aqui, fica pra gente em negrito, mas quando ele passa, ele realmente fala mais forte a palavra, para dar ênfase, e esse tipo de coisa. Então tem muitas tags. Um site que eu recomendo para você aprender sobre elas é esse site, é o W3 Schools. Ele tem muita coisa de HTML, CSS, JavaScript, que a gente também fala depois, um pouquinho. E é isso. Então tem headings, parágrafos, estilos, tem muita coisa, e ele fala muito de cada
tem tag de tabela para você colocar numa tabela, tem lista. A lista é uma muito importante que você vai usar, que se usa muito, que é a UL. Essa é uma lista não ordenada. Tipo, ela não é numerada. Ela é só uma lista de itens, por exemplo. Então, aí dentro dela você usa o LI, que ele seria o item dessa lista. Então, quando eu colocar aqui, ó, ele vai colocar ali listando o que eu pedi. Vários testes. Se eu mudar um, vai mudando. Então, essa é uma outra tag. Então, tem várias tags. Tem uma tag também muito importante, que é a button, que vai botar um botãozinho pra gente. Ele tem um estilinho próprio, mas a gente, na verdade, muda grande parte das vezes. Quer dizer, normal que mude mesmo. Mas é interessante ver como algumas coisas podem parecer e são outras. Por exemplo, esse aqui mesmo, nesse site aqui. Eu estou olhando, ele me fala que isso aqui não é um botão. Parece um botão, mas não é. Ele é uma tag A. Então a gente consegue estilizar a ponto de ser igual a um botão normal, mas ele é algo que me redireciona para uma página anterior. O que é muito bom e não perde o sentido de redirecionamento, o que é muito importante. Dá para fazer redirecionamento com botões também? Dá sim. Grande parte das coisas você faz com uma classe, com uma tag, você consegue fazer com outra. Mas é bom manter essa semântica que eu estou dando tanta ênfase. Bom, do HTML, praticamente é isso. Tem muito mais tags importantes. Ainda tem outra coisa. Tem, por exemplo, forms, que é legal. Forms é para você... aqui. É para você criar formulário, essas coisas. Então tem o forms, aí tem as labels, que são os nominhos que ficam, por exemplo, aqui. O input, que é, por exemplo, você colocar um texto, é importante. O input é um dos mais importantes, para falar a verdade. E é isso. Beleza? Bom, agora a última coisa que eu vou passar aqui pelo HTML são os atributos que a gente pode dar para algumas coisas. Então, quer dizer, tem uns atributos que você pode dar para qualquer coisa. Então, classe, você pode dar uma classe que é para você estilizar aquele negócio. Normalmente a gente usa para estilização. Também pode ser usado no JavaScript. Mais para frente eu falo sobre isso. Então, aqui, por exemplo, eu vou passar, de vez eu passar um estilo direto, eu posso passar uma classe. A classe dos dois vai ser, eu posso passar duas classes iguais, as duas são classe D, para eu estilizar a classe D. Então, tudo que tiver essa classe D, eu vou estilizar da mesma forma. Então, eu posso deixar os dois com o mesmo tamanho. Eu não vou fazer aqui agora, só porque a gente ainda não entrou no CSS, mas depois eu vou fazer. Bom, agora também tem o ID. O ID é para você colocar, eu acho que até tem como colocar dois IDs iguais, em tags diferentes, mas eu acredito que o ideal do ID é uma identificação do negócio. Então, por exemplo, um header principal. Então você deixar coisa assim, e aí você também pode pegar no seu CSS para estilizar. E ele também ele meio que deixa único a sua tag. É isso, eu acho que essas são as coisas mais importantes. Eu vou falar mais de uma tag que é muito importante, que é image. Tag image, você passa para ela uma imagem, literalmente um caminho de uma imagem. Então, por exemplo, tem aqui na pasta, não tem nenhuma imagem. Deixa eu pegar aqui uma imagem para voltar para mostrar para vocês. Essa imagem aqui, vou jogar ela lá. Pronto, agora tá. Vou pegar a URL dela. Agora, aqui. E nessa URL dela, eu vou colocar aqui. E ela já vai carregar no meu sitezinho. Imagino eu. Eu sempre esqueço em qual eu deixei o site. Mas não é aqui também.
É aqui. Bom, aqui, ó, ela carregou. Só que assim, isso, ela usa um caminho relativo. Então, é um caminho de pastas. Então, é a partir da pasta que você tá. Então, para representar essa pasta, a gente usa o ponto barra. Se tivesse na pasta de fora, eu tinha que sair uma pasta, e seria ponto, ponto, barra, e depois colocar ela. E assim por diante. Então, se está na pasta de fora, eu teria que dar ponto, ponto, barra, e aí colocaria ela. Se está numa pasta de dentro, eu dou um ponto, barra, aí eu dou o nome, sei lá, IMG, que é o nome de uma pasta qualquer que eu tenho, e coloco. Ó, assim não vai dar porque eu não tenho essa pasta IMG. Mas eu vou criar aqui uma pasta IMG e colocar A aqui dentro. E já carregou aqui de novo. Puxou ele. Bom, então é isso. Essa é uma outra tag importante. E tem muitas outras tags importantes. Mas assim, é só vocês pegarem e lerem lá, que eles explicam certinho. As tags não tem muito segredo, não. Cada uma tem meio que sua funcionalidade, mas meio que dá para fazer tudo com todas. Eu acho que eu não expliquei direito a div. A div que é uma das mais importantes. Tá, antes da div, tem header. O header é para você colocar o cabeçalho do site. Então, se você olhar sites normais, normalmente eles têm um headerzinho em algum lugar. Deixa eu entrar no e-commerce qualquer aqui. Um Walmart aqui tem um header aqui. Pode ter mais de um header também, mas eles com certeza têm um header quando você analisar a página. E também tem a parte de navegação. Então, são esses links para você navegar durante a página. Esse aqui me leva para os meus itens, esse aqui me leva para a criação de conta. Essa é a parte de navegação. Também tem uma tag para a parte de navegação, que é a parte, que é a nave, que mostra que existem navegações. Então, pronto. Tem um footer também. Legal, footer. Que é para colocar no finzinho da página. Tá? Beleza. E a mais importante, uma das mais importantes de todas é a div. A div, ela é meio vazia, assim. Ela não tem muito significado. Ela é mais uma divisão para você poder dividir o seu código direito, separar certinho as coisas e estilizar elas. Então é mais isso. Então acaba que você acaba usando bastante. Tem muita gente que usa até demais, tipo, só usa div, o que não é o ideal. Tem a última que eu vou mostrar, eu sempre falo que é a última, mas essa agora é a última. É a section, que é muito parecida com a div. Se você colocar ela do lado de uma div, você não vai saber qual que é a diferença entre as duas. Só que a section, ele mostra uma seção do seu documento. Você pode pensar assim, que esse é o significado. Se o HTML é um documento, a section mostra uma seção de uma certa importância ali no seu documento, para você fazer as divisões. Isso. Então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma. Não. Assim, por exemplo, teve no jogo dos bichos aí uma coisa que... Não o jogo do bicho, o jogo que os veteranos fizeram com a gente. E tinha, por exemplo, a imagem de um parry, e daí você clicava na imagem e ele ia para outro site. Teria como, então, você aninhar, indentar, colocar uma image dentro de uma tag A? Exatamente, tem sim. Tem exatamente como fazer isso. Você pode simplesmente colocar... Eu tinha uma tag A já aqui? Já, né? Não tem nada. Eu vou colocar aqui uma tag A, e a tag A ela tem uma abertura e um fechamento. Eu acabei não falando isso, mas você pode colocar tags dentro de tags. Então, aqui, no caso, eu posso colocar uma tag de imagem dentro de um A e vou redirecionar para lugar nenhum, mas eu vou redirecionar meio que para uma outra parte da minha página. Então, aqui, eu esqueci, vou fazer de novo aqui. Tá aqui, então eu clico na imagem e você tá vendo... Ó, quando eu cliquei, ele adicionou esse hashtag aqui, que era o que eu dei lá. É isso que eles fazem, eles só adicionam um redirecionamento, que nem o que adicionou do Google aqui. Entendeu? Entendi. E dá para fazer isso com basicamente qualquer tag para qualquer funcionalidade que eu queira, certo? Sim. Claro que algumas não fazem muito sentido, mas outras fazem sentido. Legal. Sim, dá pra você colocar tudo dentro de um href. Dá pra você colocar o seu site. Bom, eu não sei se você já foi naquele site de, sei lá, site de filme pirata, site de anime. Você vai clicar na página e de repente você nem clicou em nenhuma propaganda e já abriu uma propaganda no seu computador. Possivelmente tinha uma tag A na página inteira. Quando você clica, ela desaparece, mas abre uma outra página para você.
Então, Entendi. E daí, essa funcionalidade da tag desaparecer é coisa de JavaScript. cara, é assim, é assim. Só. Ô boy, Ah, eu não sei, ô Lucas, você já perguntou? Não sei se tinha mais alguma coisa. Não, não tem mais nada, obrigado. Beleza. Mas você falou do exemplo ali que eu tô usando o site e aí ele abre outra propaganda, mas como que eu faço? Tipo, se eu quiser... Porque às vezes eu clico num link e ele abre outra página, tem como também? Ou é legal. tipo JavaScript? Tem sim. No href a gente tem. Bom, essas coisas são questionamentos que a gente vai ter e realmente acontece. Tipo, que não vai dar para passar tudo aqui hoje. E aí vocês vão se perguntar como é que faz isso. Se vocês jogarem literalmente no Google, como abrir uma nova aba a partir de uma tag A, ou a partir de um href, ele vai aparecer. Você tem que usar um atributo para a tag A chamado target blank. Blank, acho que é assim que se escreve. Quando você fizer isso, eu vou colocar aqui de novo o Google. Vou botar o Walmart, que já está aqui para mim. No href. Quando você fizer isso e você clicar, ele vai te direcionar em outra aba. Então, ele manteve minha aba aberta e abriu outra. Boa pergunta, João. Valeu, João. Bom, é isso, guys. Esse é o básico do HTML. Tem muita coisa, como eu falei, tem formulário, mas esse aqui é o básico. Todos os negócios você pode colocar uma tag style para fazer estilização. Mas agora a gente vai partir para o CSS. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, alguém tem alguma dúvida? Beleza. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente vai direto para o CSS. O CSS, na verdade, legal, foi metade. É muito mais longo. O CSS é só você adicionar uma tag style no seu sem autocomplete. Adicionar uma tag style e aqui você pode estilizar o que você quiser. Então, por exemplo, a imagem mesmo. Eu posso falar para o meu negócio que eu quero pegar a imagem, um MG, que é uma tag, e eu estilizo todas as tags imagens do meu negócio. Então, eu vou falar aqui que eu vou querer uma altura de 10 pixels. Vamos ver aqui agora, aqui ficou muito pequenininho aqui em cima. Ela está aqui. Então, isso que é estilização. Você pode passar certas características para suas tags. Só que não é só tag, você pode passar para características. Então, por exemplo, de vez eu passar a pegar minha tag imagem, eu posso dar uma classe no A, por exemplo, e pegar de acordo com a minha classe. Então, vou chamar href verde, nome super genial, e passo aqui. Para você passar uma classe, você tem que colocar o ponto. Então, ponto é para classe. Aqui. Então, eu passo o ponto com o nome da classe que eu quero mudar e ele vai fazer a minha mudança. Então, outra característica que eu posso dar é um background color para mudar a cor do meu fundo e colocar preto. Então, se vocês forem ver a imagem, deixa eu aumentar aqui, vou colocar 60 pixels. Aqui, ó. Aqui atrás dá para ver que está preto. A parte que a imagem não pegou está preta. Agora, e também tem como fazer isso por ID. Então, por exemplo, se eu tenho um ID ao invés de uma classe, eu vou passar como o hashtag. O hashtag é o meu ID. Então, aqui vai continuar estilizado do mesmo jeito, porque eu mudei para ID e aqui eu mudei para hashtag. E é isso. Também tem outros jeitos, tem muitos jeitos para falar a verdade. Eu posso estilizar só tipo, a imagem que está dentro do meu href. Então eu faço assim. Deixa eu copiar aqui. E eu vou estilizar ela. Eu dou aqui o ID e passo o MG. Ele vai estilizar todas as imagens que estão dentro de
do meu href. Esse meu href verde aqui. E eu coloquei preto, sendo que eu tinha escrito verde de maneira. Bacana. Tá. Aí aqui eu posso passar para minha imagem, por exemplo, a altura que nem eu tinha passado da outra vez, de 400 de 1000 pixels. 1000 pixels para ficar gigante. Então, tá aqui a minha imagem de 1000 pixels. Eu posso também passar só para as imagens diretamente dentro do meu href. Então, por exemplo, fazendo assim. Então, se eu tiver uma div aqui dentro, o Complete agora está triste. Se eu tiver uma div aqui dentro e tiver essa imagem dentro dessa div, ele, nesse caso, colocando esse maior, não vai pegar. Ó, voltou para o tamanho normal dela. Por quê? Porque é só as imagens diretamente dentro do que tem o ID href verde. Então, isso leva a hierarquias. Pode ter conflito entre coisas que se adicionou, estilos que se adicionou. Existem muitos jeitos os dois jeitos de você saber qual que vai prevalecer eles têm meio que um nível de importância. Então, por exemplo, se eu passar só o que eu botar no href, eu posso falar do tamanho das coisas no href, muitas vezes. E aí ele vai aplicar para algumas coisas que tem aqui dentro. Só que se eu for lá e falar que eu quero aplicar aquela mesma característica para outra imagem ali, uma coisa mais específica, porque é dentro daquele href, dentro a primeira imagem, as imagens filhas. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma div, vou tirar esse href daqui. E vou criar, na real tem um documento já, isso que legal. Então aqui eu tenho um conjunto de divs que estão, são só mais divs. Se eu abrir esse documento, não vai ter nada, porque é uma div sem nada. Não, na real tinha que ter um escrito, não está abrindo. Por quê? Legal, obrigado por ajudar hoje. Tá bugado esse HTML aqui. Deixa eu tentar abrir só direto da pasta. Index. Ô boy, a class title, ela não tá fechada, a tag. Valeu, man. Deixa eu fechar. Faz sentido, é por isso que tá tudo nome no título. Salvou, mano. Valeu. Pronto. João salvou aí. E aqui, eu vou resetar o servidor. Já está aqui, ó, todas as coisas. Agora eu vou fazer uma certa estilização. Deixa eu jogar para cá e colocar aqui. Eu vou estilizar, botar a minha tag style e vou falar que eu vou passar para a minha de container. Então, ponto container. Eu vou passar o background color blue. Aí ficou tudo azul. Eu vou aumentar a altura dele. Então, ó, no HTML se escreve o nome da característica, 2 pontos, o que você quer escrever, e ponto e vírgula para terminar, sempre. Aí eu vou passar uma altura de 300 px. Ele aumentou aqui para 300 px. E aí eu quero mudar de uma div, eu quero vir aqui e mudar. Eu quero mudar de todas as divs a cor, na verdade. Mesmo já tendo o background color do container ali atrás, eu posso vir aqui e passar para todas as divs filhas. Elas cresceram, porque todas cresceram 30 pixels. Eu vou passar background color aqua. Então, todas as minhas divs filhas mudaram, porque tem prioridade. Tanto porque está aqui, esse aqui no caso tem prioridade em tag já, tipo, na sua escrita. Mas, por exemplo, se eles tivessem a mesma prioridade, quem está embaixo prevalece, tá? Então,
É isso. Agora eu vou passar rapidinho por um conjunto. Tem muita coisa no CSS para você estilizar. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, tem altura, tem largura, então height e width. Tem o width, que é a largura. Tem posicionamento. Então, existem muitos tipos de posicionamento. Tem display, que a gente já passa para falar. Tem borda, você pode colocar uma borda. Então, border, vou colocar uma borda sólida com a cor tomate. 2px e pronto. Meu container tem uma borda tomate. Beleza. Eu posso também fazer uma borda absurdamente gigantesca. E fica. Tem border radius para eu deixar a borda mais arredondada. Então, vou colocar 50px. Ela ficou hiper arredondada. Aqui. Dá para colocar, acho que 50. Se colocar 50%, ela vai ficar arredondada. Fica elíptica, né? No caso, porque não tem a mesma altura ali. Mas tudo bem. Agora. Assim fica redondo. Dá para fazer redondinha também. E é isso. Bom, agora eu tenho que discutir algumas coisas. Tem muito mais coisa. Tem, tipo, box shadow, que, tipo, você pode dar uma sombra para sua caixinha, então... E não vai dar para discutir isso aqui em muitos detalhes. Você pode passar uma cor para sua sombra, ela pode ser preta, mas ela pode também ter qualquer outra cor. Eu vou passar preto aqui, que é um RGB, onde proteção 0. Ele adicionou uma sombra aqui para mim. Então tem muita coisa, muita coisa. Eu vou passar pelas coisas que de início, assim. Bom, quando a gente fala de altura e largura, a gente vai dar pixels, só que não é o único tipo de medida. Existem muitos tipos de medida. Existe o pixel, que é fixo. Pixel é sempre fixo. É um tamanho exato. Tem o EM. Então, o EM serve para... Ele segue uma vez o tamanho do pi, entendeu? Então, se a largura do pi é 10px, ele vai ser 10x. Por exemplo, que é melhor falar o font size. Para você colocar texto, você pode usar o font size para você alterar o tamanho. Então, ele vai ser o tamanho da div, pi, o div de texto, né? Então, a div pi, por exemplo, tem 2px de texto. Boris, rapidinho. O Anakin perguntou aí um negócio aí. Beleza, deixa eu ver aqui. Vai me avisando aí, Miranha. Ih, cara, onde que tá isso aqui? Tá aqui. Nossa. O VS Code faz sozinho o autocomplete. É muito útil. Se não tiver pi, ele sempre vai ter pi, porque ele tem, por exemplo, o HTML vai ser a própria tag HTML vai ser a pi dele. Ou o próprio body vai ser pi dele, saca? Então ele sempre vai ter um pi. E a janela tem meio que uma pré-configuração. Acho que é 16 pixels. Então, se não tiver pi nenhum, vai ser 16 pixels. Desses, né, o seu EM. Também tem o REM, que é tipo o EM, só que da raiz, né? Então, por exemplo, você dá para o seu body, o HTML, uma fonte inicial de 20 pixels. Se eu usar o REM, ele vai ser sempre em relação à fonte do body HTML. Então, esse é um jeito que usa bastante, porque aí você só mudando a fonte do body do HTML, você consegue mudar todas as fontes do site. E é um jeito de você agitar para vários tipos de tamanho de tela. Então, REM. Também tem porcentagem. Calma, tem mais alguma pergunta? Não tem. Beleza, valeu. Tem a porcentagem também.
Então, 100%. Você para pensar numa div, você pode falar para a largura dela ser 100% da largura que ela precisa. Ou 100% da DivPy, por exemplo. Então, 100% da DivPy, para ela crescer o máximo que ela pode crescer. Ou você pode limitar também, você fala que só quer que ela cresça 70%. Também tem um outro que é o VH e o VW. O VW é para largura, então é o View Width. Então ele pega o seu viewport, né, o tamanho da sua tela, e ele divide em 100 partes. E aí você passa isso. Então 100 View Width, ele vai pegar a sua tela inteira em comprimento. No caso é o tamanho do browser, na verdade. Ou no celular vai ser o tamanho da tela. Esse é o ideal. Então aqui, no caso, o View Width é esse daqui até aqui. E também tem o View High, que é VH. Também pode fazer 100 dele. E assim você pode fazer... E aí você acaba entrando em alguns quesitos de responsividade. Responsividade seria você tornar o seu site... funcional em todos os aplicativos, em todas as coisas. Ele funciona, ele não quebra. Então, se você for no Walmart, ele não deve quebrar, possivelmente. Eu não vi, mas ele não deve quebrar. Tipo, ele se ajeitou pro tamanho, e eu vou diminuindo e ele vai se ajeitando. Legal, ele bugou. Tá, guys, o Walmart não é uma boa referência, tá? Só avisando. Fica meio quebrado. Mas o Google, por exemplo, deve administrar super bem essa coisa. Você muda o tamanho. É até uma coisa importante de falar agora, ó. Ele fica bom para todos os tamanhos, independente do que você colocar. Uma coisa importante de falar é que no navegador, em todo navegador, tem as ferramentas de desenvolvimento. Você consegue acessar elas usando Ctrl+Shift+I e você acessa. E ela traz um conjunto muito grande de negócio. Você consegue ver o HTML do site, você consegue selecionar um lugarzinho, então você passa lá, quero ver a imagem. Clicou, ele vai mostrar aqui para mim a imagem, com todos os elementos. Você consegue ver requisições para sites, esse tipo de coisa, porque tem, né? Você pode fazer pedidos para outros sites, mas aí é mais avançado. O console, então, para você debugar um código, você pode printar usando JavaScript, coisas no console para você saber as coisas. Vai acontecer outras coisas aqui no console também. E tem outras coisas. Então, os cookies ficam aqui salvos, no caso não tem nenhum. Esse tipo de coisa. É muito legal, é muito bom. Você também pode mexer em tipo, responsividade para a sua tela se adequar. Então, é isso. É muito importante. Ele já deixa uns celulares aqui para você poder trabalhar e saber como é que fica. Tá, vamos passar para a próxima parte. Então, são esses os mais importantes tipos de tamanhos. Então, pixel, RM, EM, VH, VW e porcentagem. Tá, agora position é algo complicado. É muito confuso. Muita gente se confunde muito, principalmente no começo. O position aqui primeiro eu vou dar no meu container. Eu vou falar para ele ocupar minha tela inteira. Então ele vai ocupar 100% da altura e 100% do negócio. Eu vou passar o background color para a gente ver se está acontecendo de essa cor aí. Não é a mesma aplicação, né, que eu estou rodando. É outra. Então, essa aqui, ó. Pronto. Ele aplicou. Você vai ver que aqui do lado tem uma borda. Mas é porque o próprio body deve ter uma borda. Porque ele vem. Então, a gente tira isso depois. Mas tudo bem, tá pegando 100% da minha tela. Praticamente. E aí, aqui dentro, eu vou brincar com os displays. Então, eu posso botar um display
display inline, que não fez interação nenhuma. Display block. Display inline, que ele vai botar em linha. Só que no caso, cada div está separada. Bom, ó, eu vou começar por uma coisa mais fácil de ver. O display flex, por exemplo. Ele é um dos displays mais úteis que tem. Ah, eu tinha escrito inline errado? Não. Um instante, gente. Autocomplete, vamos salvar. Display inline. Tá quebrando a minha cor. Ah, tá. É que tá quebrando o container. Tá quebrando o container. Faz sentido. Beleza. Vamos pro display flex, então, que é mais fácil de ver. Display flex. Tirei o código. Ele divide o seu container em em objetos. Então, cada objeto ele é um item desse display. Display é uma forma de organizar os itens dentro. Então, esse jeito em específico, você pode controlar ele com facilidade. Então, ele é feito por... Deixa eu pegar o Paint aqui. Ele é feito por... Você coloca ele numa caixa, por exemplo, e ele vai colocar tudo na direção horizontal. Tudo na direção horizontal. E então esse vai ser nosso eixo principal. E a gente tem um eixo secundário. Então a gente pode controlar o eixo principal, o eixo secundário, cada item também. Então é um conjunto de configurações que me dá muita flexibilidade. Então eu posso centralizar eles no meu eixo principal. O Justify Content centraliza no eixo horizontal, não vertical, desculpa. No eixo principal, no caso, né? No eixo principal. E depois o Align Items. Eu posso fazer o alinhamento de acordo com o eixo secundário, que no caso é esse aqui. Eu vou passar Center também para vocês verem como fica. E já tem uma coisa exatamente no centro da minha tela, já está fácil assim de centralizar um conjunto de negócios no centro da minha tela. Beleza? E tem, por exemplo, eu posso mudar e falar qual é a direção desse Justify, desse Display Flex. Aqui eu falei que ele é na horizontal, mas eu posso dizer para ele qual que vai ser meu eixo principal. Então eu vou dizer aqui para ele que meu eixo principal é o Flex Direction Column. E aí ele mudou o meu eixo principal. E agora meus itens estão organizados nesse eixo. Nesse eixo aqui, no eixo vertical. Então, se você for parar para analisar aqui, você vai ver como eles estão. Cada negocinho deles aqui é um item, um flex item. Você também pode colocar configurações para cada item também. Mas, bom, é importante vocês entenderem a ideia do Flexbox, que é muito útil. Muito, muito útil. Você pode também dar um Flex Grow. Só que o Flex Grow é dentro de cada item, tá? Então não é aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no meu Style, posso dar um Style aqui direto, dar um Flex Grow 1, e aí o meu 1 cresceu e pegou o sobressalente, o que não estava pegando. Então, ele comeu toda aquela borda e agora ele é tudo praticamente. Aqui, ó, o 1 aqui. Olha o tanto que ele pega de altura. E eu posso fazer isso para cada item e eu posso escolher o quanto ele vai pegar. Então aqui se eu passar 1 para todos vão ficar do mesmo tamanho. Aqui, ó, separadinhos, todos do mesmo tamanho. Agora, se eu pegar e falar que o 4, ele vai dobrar, ele fica muito maior que os outros. Ele pega o dobro do espaço que estava sobrando. Então, o Flexbox, ele é o display mais útil que tem. Tem muitos outros displays. Tem display block, tem display inline, tem display grid.
A grid, ela faz uma grid na sua tela, uma grade, que você pode posicionar os itens como você quiser. E ela também é muito útil. Mas eu não vou passar por ela, porque o tempo já tá... Bom, é isso. Display, eu acho que o mais importante para você entender e saber que é o mais útil é o Display Flex, porque você pode adicionar Display Flex em tudo mesmo. Então eu venho aqui no meu ID1 aqui, eu venho em ID, eu vou pegar o ID1 aqui, que na real, hashtag 1. Ixi, na real, 1 vai ficar ruim. Deixa eu... Vou escrever um aqui. Hashtag 1. Pronto, agora vai. Vou pegar aqui meu ID1 e vou falar para ele que ele vai ser um Display Flex também. Um Display Flex. E eu vou pedir para ele centralizar no centro. Center. Tem uns caminhos que ele dá também. Se eu escrever AI, ele já me dá Align Items. Se eu escrever AIC, ele já me dá o Align Item Center. Então, é o VS Code aí, fazendo uma boa para nós. Bom, aí ó, eu coloquei no 1 e ele alinhou do jeito que eu quero, dentro de outra caixa, uma Flexbox dentro de outra Flexbox. E isso é sensacional. Dá para você agitar muita coisa. E uma você dá Display Flex, uma você dá Column, outra você dá outro negócio, dá em linha mesmo, o Row, que vem já normal. Então, assim, é muito, 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 muito útil. Muito útil. Ai, tá. Agora vamos partir direto para o Position, porque não dá tempo de passar por tudo, e o Position é bem importante. O Position, ele se dá para alguma divisão, alguma tag, uma posição, o jeito que ele vai se posicionar. Bom, tem muitos jeitos. Aqui mostra vários deles. Tem relativo, absoluto, fixed, estático. Tem muitos. E eu vou mostrar alguns deles, que é o que você mais usa quando você vai tirar da posição normal, que é o que tá. Então, o absolute, por exemplo. Quando eu der o meu absolute, o que aconteceu com o item? Ele ficou absoluto no centro da minha div aqui, ó. Ele foi parar aqui, o meu 1. Ó, que legal. Mas é que está dentro de uma Flexbox. Aí pode até confundir. Mas eu posso falar o posicionamento dele. Então eu quero que ele esteja no topo da minha página. Então o que o absoluto faz? Ele posiciona o seu item de acordo com a sua tela. Então de forma absoluta. Então, por exemplo, eu posso dar aqui 0 e o item foi aqui para o topo. Deixa eu tirar... Ele foi aqui para o topo. Ó. Ele está praticamente saindo da tela até aqui. Eu podia ter aumentado o tamanho da letra desde o começo. Deixa eu aumentar aqui. Size. 100. Pronto. Ó, o 1 tá meio aqui com 2. E aí o que eu vou fazer com ele também? Eu posso falar em qual lado da tela ele vai ficar. Ele vai pro espaço, vai funcionar. Mas talvez já esteja na real. De 0 aqui. Ele vai se posicionar no 0, no lado 0. A 0 pixels da minha margem. E eu posso usar todos aqueles sistemas lá que eu falei para vocês. REM, PX, VH, tudo isso. Também aqui para dizer exatamente qual que é o tamanho que eu quero, a posição que ele fica. Então, é muito útil. Então, quando você vê aquelas barras de navegação aqui em cima, que estão ali em cima, eles normalmente estão usando absolute. Ou, às vezes, também não precisa necessariamente. Coisas assim. Você pode também, quando você abre alguma coisa no celular, e ele fica um íconezinho para você abrir algum menu, se não me engano, é o Fixed, que é parecido com o absoluto, mas é fixo. Tem o static. Cada um tem suas diferenças, tá? Mas tem muita coisa parecida também. É bom tem que dar uma lida. Tá, tem o relativo também.
O relativo, ele é tipo absoluto, só que relativo à div que o negócio está. Então, eu dei o relativo aqui, ele voltou exatamente para o ponto onde ele tinha começado. Eu vou vir aqui e vou dar um left 0. Não vai acontecer nada, porque ele está numa div aqui, pequenininha. É aqui que ele está. Deixa eu ver se consigo crescer essa div para o lado. Pronto. A div cresceu e ele posicionou de acordo com essa div no exato ponto 0 à esquerda. Dá para fazer isso com todos os lados. Então é relativo à div pi, o posicionamento. Ele é como um absoluto, só que a referência desse absoluto é a div pi. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida, guys? É muita coisa para passar numa hora. Beleza. Cara, realmente essa parte de posição é algo chato, que eu muitas vezes me confundo com várias coisas. É comum, até porque quando você pega uma coisa, por exemplo, Flexbox, que é tipo obra-prima do posicionamento, você acaba usando o posicionamento tudo em flex, porque você pode meter flex dentro de flex, dentro de flex, dentro de flex. E aí você acaba deixando de usar algumas coisas, e é normal, e você acaba perdendo a prática em algumas coisas. Mas é sempre bom dar uma lida para entender, porque a solução que você precisa normalmente, na real, vai estar em algum lugar assim que você não conhece. Tem muita coisa na internet, muita coisa, realmente muita coisa, de HTML, CSS. Tem aquele site lá que eu falei, que é o W3 School, que ele é realmente muito bom, ele tem muito tutorial, coisa simples, você pesquisa, como é que faz tal coisa, muitas vezes tem lá, alguma propriedade, tem muitas propriedades aqui que eu não consegui passar, por exemplo, transform, tem o transform, que eu posso passar algumas coisas, então eu posso, por exemplo, passar uma função de escala, eu quero que minha coisa fique 3 vezes maior do que ela é. Pronto, meu container ficou 3 vezes maior do que ele era. Eu posso dar um transform translate para mexer o meu componente. Minha tag. Então eu vou pedir para ele mexer 100% no eixo X. Então translate X no caso. E ó, até saiu da minha tela. Tem um pin aqui. Tá aqui do lado. Também tem essa tag, essa coisa, que é o overflow. Então, o que sai da sua tela, você pode controlar. Então, eu falo que no eixo X, eu não quero que tenha. Eu não quero que ele me mostre. Então, eu posso dar um hidden aqui e fica. Agora, continua mostrando. Legal. Eu podia dar no bar isso aqui. Esse aqui é o maiorzinho. Calma. Deixa eu dar no... Não, eu vou dar no body. Eu vou dar no body esse aqui pra vocês verem. Body. Pronto, ó. Aqui. Eu dei no body agora. Então eu falo que tudo que tá fora do meu body, tá fora que o meu body não vê na tela, que está escondido. Então aqui, ó, minha barrinha sumiu, mas pro lado ainda teria o ícone, a coisa lá, mas está sumido. Então ele corta na metade as coisas, ele impede que você... Também, ó, você vê que tem uma barrinha de subida aqui, porque tem alguma coisa ainda até aqui embaixo. Só que eu posso também falar para o overflow em Y sumir. Ou os dois, eu também posso falar os dois, é só usar o overflow. Então, ó, sumiu minha barrinha aqui, eu tirei o do eixo X, voltou aqui. Então, são muitas características que vocês vão... Quem quer seguir, quer aprender mais dessa área, vai acabar aprendendo
vendo na prática, é normal. No começo, bom, é muito treino, né? No começo seu código é um lixo, no final você começa a melhorar e entender as coisas melhor. Esse Transform não faz tanto tempo que eu aprendi esse ano. Tem filter também, que você pode aplicar alguns filtros. Como, por Aí, exemplo, Boizão, vou dar um corte aqui, que a gente já tá batendo em 1 hora. Então, para não ficar muito longo, começar a encerrar aqui já. Se alguém tiver uma deixa eu dúvida, só se é mostrar esse interessante aí. só esse filtro aqui, é rapidão. Ó, Não por sei, exemplo, eu Abel. dei grayscale, aí eu coloquei 0 e nada aconteceu. Legal. Era melhor ter deixado sem mesmo, né? Porra. Então, filter. Tem outros filtros também. O brightness, agora sim. O brightness é a iluminação. Eu dei 0 de brightness para ele. O meu filter brightness, e aí ele colocou preto, e eu posso controlar a iluminação dele. Nossa, faltou tanta coisa. Sempre 0.5. Aí fica meio escuro. 50%. Bom, é isso. Tem algumas outras coisas, como é legal pesquisar hover, essas coisas. Para você, hover é quando você passa a mãozinha por cima. Para tirar a decoração do texto, como o azinho fica decorado, você pode usar o text decoration none para tirar esse tipo de coisa. E o Anakin já quer ir cortar, então, mestre Anakin. Bom, se alguém tiver alguma dúvida e quiser ir mandando no chat, mas eu queria falar algumas coisinhas antes da gente encerrar. Primeiro, eu queria agradecer ao Boy, obviamente, por estar aqui. Muito obrigado, Boizão. E a gente está gravando, né? A gente vai deixar... Inclusive, vou parar a gravação aqui já, né? Interromper a gravação. E aí eu queria falar só algumas coisinhas rapidinho aqui, que é o seguinte. Primeira coisa é agradecer, Boizão, e vocês por terem colado. Foi